Se você viu o título desse vídeo e clicou para assistir, é porque você ficou curioso para conhecer essa história. Esse vídeo ele vai falar sobre paciência. O relato dessa história é um relato sobre paciência. Às vezes a gente fala sobre paciência no dia a dia, às vezes a gente deseja ser mais paciente, mas nos faltam exemplos concretos para entender de fato o que é paciência. E eu quis trazer esse relato para vocês, porque quando eu li essa história, ficou claro para mim o conceito de paciência em ação, como que a paciência pode ser algo que resgata as pessoas de situações muito difíceis, que dá a elas a possibilidade de sair de situações difíceis. Se você não me conhece, bem-vindo ao canal. Meu nome é Fabiana, sou psicóloga e vou contar a história da Rebecca, do Craig e da Lauren e como tudo isso se entrelaça para vocês. O Craig e a Lauren, eles são norte-americanos, são casados e eles decidem começar a enviar cartas para prisioneiros em prisões dos Estados Unidos. Só que quando eles começam a fazer isso, eles nem imaginam a consequência que essa decisão deles vai ter. Eles recebem a resposta de uma mulher chamada Rebecca. E logo descobrem que Rebecca é uma moça, por volta dos seus 40 anos, que está cumprindo uma parte da sua pena de 8 anos numa prisão. Ela já está lá há 4 anos. Por ter embolsado dinheiro de uma construtora. Eles descobrem o que a Rebecca fez, a pena que a Rebecca está cumprindo e descobrem também que ela é uma pessoa solitária que não tem quem a apoie, não tem com quem contar. Então eles começam a trocar correspondência com a Rebecca e é como se eles tivessem adotado ela, eles se tornam como que a família da Rebecca. Eles começam a se corresponder com ela e também depois passam a visitá-la na prisão. Depois de um tempo, a Rebecca ela é beneficiada por um programa que ela pode morar num centro de reabilitação e voltar a exercer atividades profissionais. Então, cumprir o resto da sua pena morando nesse centro de reabilitação e saindo dele para exercer atividades profissionais. E o Craig e a Lauren se tornam partes essenciais nesse processo porque eles se comprometem a apoiar a Rebecca e ajudá-la em todo esse processo de transição para a sua vida profissional. Só que quando ela vai para o centro de reabilitação e começa essas tentativas de retomada da sua vida profissional, os problemas começam a aparecer, né? No começo ela começa a ter várias recaídas nos seus problemas de comportamento e aí ela liga chorando para a casa deles, sempre buscando desabafar, sempre buscando conselhos. Ela conta uma série de mentiras, se comportando de uma maneira que coloca em xeque, né, a sua disposição de mudar. Então, por exemplo, ela não conta o quanto ela recebe de gorjetas no seu trabalho como faxineira. Depois, num outro trabalho, ela também pede demissão quando ela está trabalhando como garçonete, também não conta nada a ninguém. Depois de um tempo, ela compra um celular clandestino, porque ela não poderia ter um. E ela compra esse celular clandestino e também não conta nada a ninguém. Então, é uma série de mentiras que ela vai contando pro Craig e pra Lauren. E também ela tem problemas de relacionamento, problemas de cumprimento das regras no centro de reabilitação, a ponto de ser orientada, né, de ser repreendida, que se o seu comportamento não melhorasse, ela seria mandada novamente de volta para a penitenciária para terminar os seus anos de pena lá. E mesmo assim, mesmo após cada uma dessas dificuldades, mesmo após cometer cada um desses erros, o Craig e a Lauren,
eles sempre conversam com ela, eles sempre aconselhavam ela e sempre diziam que eles gostariam de continuar fazendo parte da vida dela e de continuar ajudando ela. Depois de um tempo, a Rebecca ela pôde entrar em liberdade condicional e o Craig e a Lauren, eles disponibilizaram a sua própria casa para que ela morasse um tempo por lá. Eles ofereceram esse apoio para que ela morasse com eles até ela conseguir andar com as próprias pernas. Só que antes disso, eles conseguiram um trabalho para ela como recepcionista, mas ela perdeu esse trabalho porque ela teve uma explosão de raiva e o chefe a demitiu. Mas a Lauren, ela disse que a Rebecca, ela estava sendo avaliada a todo momento. Por ela ter cometido um crime e ela estar participando desses programas para tentar reabilitá-la, para tentar reinseri-la na sociedade, todos os passos dela estavam sendo monitorados e todos os erros dela estavam expostos para as pessoas que a avaliavam. E a própria Lauren fazia essa reflexão com relação a ela mesma, que ela também cometia erros a todo tempo, mas que os erros dela não estavam o tempo todo expostos como o da Rebecca. Então, de uma certa forma, ela se colocava também no lugar da Rebecca, como uma pessoa que também errava, que também tinha suas limitações, suas dificuldades, e não julgava a Rebecca, não se colocava em uma posição como superior a ela, né? Ela não fazia isso, mas ela se colocava como uma pessoa que igualmente está aprendendo, está tentando se desenvolver na vida da melhor forma, assim como a Rebecca. E ela disse que eles decidiram continuar na vida da Rebecca, apesar de não ter nenhuma certeza de que ela realmente falaria a verdade, que ela realmente tentaria seguir outro caminho, né? Eles não tinham essa certeza, não tinham essa garantia, mas mesmo assim, eles decidiram permanecer na vida da Rebecca e continuar ajudando ela. E outra coisa também muito legal que a Lauren falou foi que eles percebem que a Rebecca, ela está tentando melhorar de fato, ela tem vontade de melhorar e que ela dá passos, já deu muitos passos de avanço, mas que ela ainda comete erros e tem recaídas. E que por isso eles continuam tentando apoiá-la, porque eles pensam que precisam ajudá-la a corrigir o seu comportamento, a sua conduta, mas não rejeitá-la como pessoa por causa dos seus erros, por causa das suas dificuldades. Esse relato da história da Lauren, do Craig e da Rebecca está no livro do Gary Chapman chamado O Amor como Estilo de Vida. E ele tem um capítulo dentro do livro dedicado à paciência. Mas no livro, ele encerra a narrativa nesse ponto. Ele não diz se a Rebecca melhora ou não, ele não diz o que acontece depois na história, mas ele diz que o Craig e a Lauren, eles foram pessoas capazes de enxergar que todos nós estamos em processo de desenvolvimento na nossa vida. E que quando a gente consegue enxergar isso, é muito mais fácil ser paciente com os erros dos outros. É muito mais fácil deixar de julgar e se colocar numa posição realmente de auxílio, realmente de estar disponível. Quando eu estava lendo essa história, eu fui me colocando no lugar da Rebecca. Eu fui imaginando como era ser ela, como era ter cometido todos os erros que ela cometeu e ainda assim estar lutando. E eu fiquei pensando o quanto é importante ter pessoas que estejam à nossa disposição quando a gente está nessa situação de tentar melhorar e não conseguir, de tentar vencer um defeito e ainda não ter conseguido, de tentar fazer o certo, mas tantas vezes perceber que fez o errado. Porque, na verdade, o que o Craig e a Lauren, eles eram pessoas que amavam a Rebecca
incondicionalmente, eles não colocavam o seu amor à disposição dela somente quando ela acertava, mas eles colocavam o amor à disposição dela justamente nos momentos que ela mais precisava. E isso não quer dizer que eles passavam a mão na cabeça dela. A própria Lauren dizia que eles a amavam muito, mas que muitas vezes eles eram severos com ela. Porque amar também não quer dizer passar a mão na cabeça, concordar todo o tempo, mas também significa corrigir o que precisa ser corrigido, mas corrigir de forma que a pessoa entenda que ela é amada, que ela não vai deixar de ser amada, não vai deixar de ser apoiada, que ela é uma pessoa importante, apesar de seus erros, apesar das suas dificuldades. Então, eu quis trazer esse relato aqui para vocês da história da Rebecca e como ela foi apoiada pelo Craig e pela Lauren, porque eu acho que essa narrativa pode realmente nos ajudar a colocar em prática a paciência com o defeito dos outros, com a dificuldade dos outros e também com os nossos próprios defeitos, com as nossas próprias dificuldades. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Rebecca. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que pode ajudar e deixe aqui os seus comentários.